Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a Rede de Ensino LFG e a TV Justiça. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Administrativo e o programa de hoje está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia. Nós vamos falar hoje sobre contratos administrativos. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu vou responder a sua dúvida sobre os temas tratados no programa de hoje. E no último bloco, o terceiro bloco, é o X da questão. Nós vamos ver exatamente como esse assunto de hoje cai na sua prova. Se perguntarem para você qual é o conceito de contratos administrativos, o nosso tema de hoje, você sabe responder? Não perca a resposta daqui a pouquinho, em mais uma edição do programa Prova Final. Não saia daí. O primeiro bloco do programa de hoje é o tema do dia. E hoje nós vamos abordar um assunto campeão de incidência em provas da OAB e em exames de concurso. Nós vamos falar sobre os contratos administrativos. A primeira grande questão que envolve o tema dos contratos administrativos é a questão conceitual. O que nós devemos considerar como sendo um contrato administrativo? Guarde assim: contrato administrativo é aquele celebrado pela administração e submetido aos princípios e normas do direito administrativo. Contrato celebrado pela administração e submetido aos princípios e normas do direito administrativo. Quando eu conceituo dizendo que o contrato administrativo é aquele submetido aos princípios e normas do direito administrativo, eu estou utilizando o critério formal. É isso aí, meu amigo, a conceituação doutrinária hoje adotada pelos autores mais importantes parte do critério formal. Critério formal é aquele que conceitua a partir do regime jurídico, dos princípios e normas que são aplicáveis ao contrato. Isso é importante porque a doutrina parou de utilizar um critério que até alguns anos atrás era o critério dominante na conceituação dos contratos, que era o critério subjetivo das partes contratantes. E por que a doutrina abandonou o critério subjetivo das partes contratantes? Meu querido, por uma razão muito simples. Porque existem muitos contratos celebrados pela administração, mas que não são contratos administrativos. São contratos com a participação da administração em um dos polos, mas regidos pelo direito civil. Exemplo importante é o contrato de locação. O contrato de locação, na hipótese da administração alugar um imóvel para instalar uma repartição pública, é um contrato com a presença da administração, mas um contrato privado, que se sujeita à lei de locações, uma lei de direito privado. Então veja, se eu ainda utilizasse o critério subjetivo das partes contratantes, eu seria obrigado a tratar da locação como um contrato administrativo, o que hoje a doutrina não aceita mais. Então não esqueça, o contrato é o conceito a partir do critério subjetivo das partes contratantes, foi substituído pelo critério formal. Outra coisa importante é, essa eu tenho certeza que irá cair na sua prova. Como regra, os contratos administrativos devem ter a forma escrita. Essa, sem dúvida, é a regra geral e que decorre do controle que existe sobre a celebração de contratos administrativos. O interesse público envolvido com a celebração de um contrato recomenda que, como regra, ele seja um contrato escrito. É surpreendente, mas existem casos raríssimos em que o contrato administrativo, veja só, o contrato administrativo pode ser verbal. Maza, contrato administrativo verbal? Maza, para mim isso é uma novidade, para muita gente, meu amigo, isso é uma novidade. Quando isso cai na prova é um bumba meu boi,
Todo mundo erra. Contrato administrativo verbal, as pessoas acham que não existe, e existe sim. A lei de contratos, a lei 8666, admite o contrato administrativo verbal para objetos de pequeno valor e pronto pagamento, em regime de adiantamento. Objetos de pequeno valor e pronto pagamento, em regime de adiantamento. O contrato pode ser contrato verbal. Eu vou até te dizer qual que é o valor máximo para esse tipo de celebração. É o valor de R$4.000. Contratos administrativos cujo objeto não ultrapasse R$4.000 podem ser contratos verbais, desde que atendidas as outras condições que eu mencionei. Gente, quais são os contratos administrativos em espécie? Os contratos administrativos mais importantes do direito brasileiro. O primeiro é a concessão de serviço público. A concessão de serviço público é o contrato pelo qual o Estado, o poder concedente, transfere a prestação de um serviço público a uma empresa privada, a concessionária. O Estado transfere a prestação, mas não o serviço. O serviço continua sendo de titularidade do Estado. Transfere apenas a prestação a uma empresa privada. Lembre que concessão de serviço público sempre tem prazo determinado e exige licitação na modalidade concorrência. Exemplos são muitos: rodovias, empresas de rádio e TV são concessionárias, empresas de transporte aéreo de passageiros também são. Um outro contrato administrativo muito importante para provas e concursos é a chamada concessão de serviço público precedida de obra. A pergunta sobre a concessão de serviço público precedida de obra apareceu no ano passado na prova da Procuradoria do Estado de São Paulo. A concessão precedida de obra é um contrato utilizado quando o Estado não tem dinheiro para arcar com uma obra, mas a obra se mostra necessária. Como ele não tem dinheiro, ele abre uma concorrência, e aí o particular concessionário constrói a obra e depois é remunerado pela exploração e utilização daquela obra. Concessão precedida de obra. Pensa no caso da Ponte Rio-Niterói. Suponha que o governo do Estado do Rio de Janeiro não tivesse dinheiro para a construção da ponte à época em que ela foi realizada. Poderia celebrar uma concessão precedida de obra, uma empresa pagaria a construção da obra e depois ficaria com o valor da tarifa, valor cobrado de todo mundo que utilizasse ali a ponte. Concessão precedida de obra é o melhor sistema que existe para a construção de obras quando o Estado não disponibiliza de dinheiro em caixa. Terceiro contrato administrativo em espécie é o contrato de consórcio público. Consórcio público é um contrato administrativo multilateral. É um contrato multilateral porque ele não se reduz àquela fórmula clássica do direito civil de um contrato com credor de um lado, devedor de outro. É um contrato multilateral porque tem várias partes envolvidas e as partes não têm interesses antagônicos, são interesses comuns. É um contrato multilateral assinado somente por entidades federativas, então tem que ser entidade federativa. Há uma outra característica muito importante dos contratos de consórcio público, que é a personificação do contrato. Essa personificação é uma tendência do direito administrativo no Brasil. A ideia de que eu celebro um contrato e crio uma pessoa jurídica para administrar esse contrato. No consórcio público também é assim, há uma personificação do contrato. As entidades federativas se reúnem, assinam esse contrato e instituem uma pessoa jurídica encarregada de fazer a gestão contratual. Essa nova pessoa jurídica pode ser de direito privado ou de direito público. Se for de direito público, ela chamará associação pública. E segundo a lei dos consórcios,